Quando a gente aprender a olhar para os nossos pontos fortes e habilidades, entenderemos o valor que cada um de nós temos. Se valorizar faz você aumentar sua capacidade de receber, faz você perceber que merece algo melhor, faz você respeitar o tempo da sua jornada. Se valorizar faz você enxergar que você está exatamente onde deveria estar e que tudo acontece para você evoluir. Precisamos saber lidar com nossas imperfeições e que elas podem trazer benefícios e beleza inesperada ao mundo ao nosso redor. Você vai conhecer a história de um camponês que vivia vendendo água no mercado. Todos os dias colocava uma madeira sobre os ombros muito cedo, e em cada ponta da madeira levava um vaso e ia até o poço para encher. Depois ia ao centro do povoado para vender a água. Porém, entre os dois vasos, um estava rachado. Curiosamente, este homem trabalhador pegava o vaso rachado para fazer a primeira viagem do dia. Ele levava junto com um vaso em perfeito estado, até o poço onde a água estava. Pegava pacientemente a água, depois transportava por 2 quilômetros. Como podemos imaginar, quando chegava ao mercado o vaso rachado já havia perdido grande parte da água. Assim o camponês só podia cobrar a metade do preço com esse vaso, já com o vaso bom, que chegava cheio, podia cobrar o preço certo. Logo, o vaso rachado ficava envergonhado com a situação e os demais vasos começaram a comentar a situação entre si. Não sabiam explicar por que o homem ainda conservava o vaso rachado, já que ele fazia o homem perder dinheiro todos os dias. O vaso rachado havia acompanhado o homem durante 10 anos e tinha grande apreço por ele e se sentia muito mal. Achava que estava sendo um estorvo para o camponês. Também não entendia por que não foi jogado fora. Lembrava dos tempos que era um vaso maravilhoso, muito útil para seu dono. Não tinha um só defeito. Era um dos mais fortes nesse trabalho. Mas, um dia o camponês caiu e foi então que o vaso rachou e ficou difícil de usar. O camponês costumava fazer algo que chamava a atenção do vaso rachado e dos demais. Em certas épocas, durante seu caminho diário até o poço com os vasos ainda vazios, o homem colocava a mão no bolso e jogava algo. Ninguém sabia o que era. De repente o homem para de fazer isso por um longo tempo. Depois voltava a fazer de novo, mas do lado oposto do trajeto. Isso intrigava todos os vasos. Como fazia isso todo o tempo, eles esqueciam do assunto e a curiosidade passava. As conversas entre os vasos atormentavam o vaso rachado. Na verdade, ele lamentava ser tão pouco útil e causar tanto prejuízo. Assim, um certo dia, decidiu falar com o camponês para que jogasse ele fora. Uma noite, quando o camponês estava descansando, o vaso rachado chamou ele e falou que precisava conversar. O homem ouviu o vaso com muita atenção e o vaso disse tudo o que pensava. Sabia que o homem o apreciava, mas ele não estava acostumado a ser inútil. Não queria que ficasse com ele só por compaixão. E o que deveria fazer é jogar ele fora logo e acabar com tudo isso de uma vez. O camponês sorriu ao ouvir ele e disse que jamais havia pensado em jogar ele fora, porque ele era muito útil. O vaso disse: útil? Como eu posso ser útil se fazia você perder dinheiro todos os dias? O homem pediu que o vaso tivesse calma que, no dia seguinte, ele mostraria o que ele valorizava tanto. O vaso quase não conseguiu dormir. No dia seguinte o camponês pediu para que o vaso observasse tudo que havia dos dois lados do caminho até o poço. O vaso olhava todos os lados, e o que via era um lindo caminho de flores. Chegando no poço falou que não viu nada que desse resposta para ele. O homem olhou para ele com carinho e disse: desde que você rachou, pensei na melhor maneira de continuar tirando proveito de você. Assim, decidi espalhar sementes pelo caminho de vez em quando. Graças a você, eu pude regar elas todos os dias. E graças a você, quando tudo florescer, poderei pegar as flores e vender por um preço mais alto que a água. E foi assim que o vaso rachado entendeu qual era a sua linda missão. Moral da história: todos temos limitações em determinadas áreas em nossas vidas. Nós somos bons em tantas outras coisas. É importante saber que não existe saber mais ou saber menos, o que existe são valores diferentes. Em vez de focarmos apenas em nossas falhas ou defeitos, devemos reconhecer e celebrar o impacto positivo
que podemos ter no mundo, mesmo que de maneiras diferentes do normal. É uma lição sobre aceitação, valorização de si mesmo e reconhecimento do valor único que cada um tem e possui, apesar de nossas falhas. Ensina que nossas falhas e imperfeições podem ter um propósito maior. Todos nós temos nossos próprios e únicos defeitos. Todos nós somos vasos rachados. Porém, se permitimos, o Senhor vai usar estes nossos defeitos para embelezar a mesa de seu Pai. Na grandiosa economia de Deus, nada se perde. Nossas imperfeições não nos diminuem, mas pode ser fonte de algo único e valioso.